Roque Gonzales, terra e sangue das missões. Nosso município tem sua origem na redução jesuítica de Assunção de Ijuí, em 1628, e era habitado pelo povo indígena chamado Embiá-Guarani, que tinha como seu guardião e comandante o cacique de nome Nheçu. A presença dos padres e a influência que eles causavam no modo de vida dos índios provocou a ira do cacique Nheçu, que via-se ameaçado em seu poder e nos seus costumes. Durante a celebração de uma missa, o cacique infiltrou índios de sua tribo e assassinaram o padre Gonzales e seu companheiro, padre Afonso Rodrigues. Alguns historiadores afirmam que a história do Rio Grande do Sul inicia quando o padre Roque Gonzales pisa em solo gaúcho. Os 7 povos das missões viriam a acontecer muitos anos mais tarde. Após estes acontecimentos, o atual território do município de Roque Gonzales ficou abandonado e ali vagavam índios perdidos e aventureiros em busca de gado e tesouros escondidos. Nossa história pode ser dividida em 3 partes. Primeiro ciclo da história missioneira, período de transição e a colonização alemã e italiana. Em meados de 1896, os primeiros colonizadores alemães iniciaram o povoamento pelo Rincão Vermelho, vindo logo após os italianos. Conflitos entre grupos católicos e luteranos na então Cerro Azul trouxeram para Dona Otília uma leva de alemães que transformaram as matas em um local bom de morar para suas famílias. O nome Otília foi em homenagem à primeira criança que nasceu na comunidade no ano de 1909. Em 1927, até então chamada Colônia Salto do Pirapó, foi batizada como Sede Roque Gonzales, quando aconteceu a primeira missa na comunidade, celebrada pelo Monsenhor Stanislau Volsky, tendo como local a atual Praça Tiradentes. Em 15 de maio de 1966, se eleva a categoria de município, com a denominação de Roque Gonzales, se constituindo em 3 distritos. O primeiro distrito é a sede do município. O pórtico de sua entrada é um projeto inspirado nos jesuítas e na cruz missioneira, fruto de participação da comunidade em concurso escolar. No centro urbano está a Casa da Cultura, com biblioteca pública, auditório para 110 pessoas e museu. Também está localizada na sede a Igreja Matriz Católica, Paróquia São Roque Gonzales. A última construída com feição gótica, tendo presente elementos decorativos. O catolicismo no município é marcado pela lembrança do professor Antônio José Pauli, que voluntariamente tocava o sino para as missas, falecimentos e outros fatos incomuns. Na sede está um centro de informações que funciona também como a Casa do Artesão. A Praça Tiradentes nasceu com a fundação da sede Roque Gonzales e está rodeada de prédios importantes, como agências bancárias e a maior parte do comércio, a Prefeitura, a Câmara Municipal de Vereadores, o Hospital de Caridade Santo Antônio e a Unidade de Saúde. No centro urbano está a Escola Estadual de Educação Básica Érico Veríssimo e a Maria Fumaça, máquina que funcionava a vapor de água, gerando energia na colônia Limeira. CTG Sentinelas da Cascata. O segundo distrito é o Rincão Vermelho, distante 43 quilômetros da sede do município. Tem seu nome na origem das palavras rincão, porque era só um caminho até o encontro dos 2 rios.
e vermelho pela cor das suas terras. Era habitado por índios, que deram lugar aos imigrantes alemães, depois os italianos e mais tarde os portugueses. Aqui está a Escola Estadual de Ensino Fundamental Alfredo Eduardo Chinvelski. O terceiro distrito é Dona Otília, que conta com uma excelente infraestrutura e fica distante 8 quilômetros da cidade. Desde a sua colonização, sempre teve comércio e religiosidade muito fortes. Aqui se encontra a Escola Municipal de Ensino Fundamental Martin Luther e uma placa que marca os 100 anos da imigração alemã. Rota Pomerana é um movimento turístico que resgata a memória do povo pomerano do município de Roque Gonzales. Distrito Dona Otília, Dona Otília Norte, Esquina Emanuel. Distante 13 quilômetros da cidade, os primeiros moradores chegaram por volta de 1909. Religiosos criaram a Igreja Evangélica Luterana Emanuel. Os moradores, acostumados no trabalho braçal, em terras acidentadas, ali se instalaram. A alimentação dos colonizadores era batata doce, arroz descascado em pilão, feijão e mandioca. Dona Helena. Linha Portão. A carência de uma escola para as crianças do Rincão Seco e da Linha Portão levou à criação da comunidade luterana da Linha Portão, que passou a levar seu nome. Esquina Fátima. A vinda dos missionários jesuítas proporcionou uma Semana das Missões, motivando a fundação da comunidade Nossa Senhora de Fátima, depois chamada de Esquina Fátima. Afinal, qual é a diferença entre município e cidade? O município tem diferença de cidade. A cidade tem o centro urbano e seus bairros. Este é o bairro Grins, onde está a Casa de Memória, que conta a história das pessoas das áreas alagadas pela construção da usina Passo São João. Bairro Santo Antônio conta com 2 estabelecimentos de ensino: a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio de Pádua e a Escola Municipal de Educação Infantil Menino Jesus. Bairro São José, bairro Zimmer. E o município é a soma da cidade e as suas comunidades rurais ou colônia. Estas são as demais comunidades rurais. Salto do Pirapó. O Salto do Pirapó, ou Salto do Peixe, é a maior queda natural das águas do rio Ijuí, com até 5 metros de altura. O salto fica a 4 quilômetros de distância da sede do município e é um marco da nossa história, começando aqui a colonização das terras. Cabeceira do Cinamomo. Os colonizadores tinham uma preocupação em dar nomes como referência dos lugares. Primeiro era chamado de linhas. Com a demarcação, receberam nomes. Cinamomo foi um deles, que identificava o arroio e depois a comunidade. Colônia Laranjeira, localizada na margem direita do rio Ijuí, tem este nome devido à grande quantidade destas frutas encontradas pelos colonizadores nos idos dos anos de 1930. Pois sua água é um manto que aquece o pescador. Colônia Limeira. Os pés de frutas também deram o nome a este lugar, que recebeu, em 1952, 13 famílias de japoneses
trazidos pelo fazendeiro chamado José André della Justina. Aqui está a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Saúde. Colônia Gramado. Quando me bate a lembrança, saio logo da cidade. Cerro do Inhacurutum era a residência oficial do legendário cacique indígena Nhesu, no primeiro ciclo da história missioneira, de onde partiu a sentença de morte dos padres jesuítas. O nome vem de Nha, que significa na linhagem indígena córrego de águas limpas, e Curutum, uma espécie de ave parecida com uma coruja, que frequentava o córrego sob os cuidados do cacique Nhesu. Linha Saltinho. O nome era dado devido à presença de um lajeado chamado Saltinho e conta com a Escola Estadual de Ensino Fundamental de Jalmira Santos Oliveira. Rincão do Meio. Fundada por volta de 1940, primeiro se chamava Sangafunda, por ter um arroio que servia como fonte de água para a comunidade. Depois, Rincão dos Chagas. Com a emancipação, por estar entre o Rincão Vermelho e o Rincão Saltinho, recebeu o nome de Rincão do Meio. Aqui, a Escola Municipal de Ensino Fundamental São José. Linha Sobrado. Aqui, bem antes da emancipação, existia um casarão de pedra e barro, onde morava um príncipe europeu, dono de todas as terras, e muitos escravos, e era chamado de o Senhor do Sobrado. Aqui está a Escola Municipal de Educação Fundamental São José do Sobrado, que atende às comunidades do seu entorno. Cabeceira do Palmeira. Localizada a aproximadamente 8 quilômetros da cidade, nos anos de 1824, serviu de refúgio para quem queria se proteger da Revolução daquele ano. Aqui está a Escola Estadual de Ensino Fundamental São Francisco de Assis. Barra do Ijuí. Neste local, acontece o encontro das águas do Rio Ijuí, desembocando no Rio Uruguai, e tem a travessia por barca, ligando Roque Gonzales com o município de Pirapó, se revelando um ponto turístico muito visitado, principalmente ao pôr do sol. Cerro do Paraíso. Assunção do Ijuí. Distante 17 quilômetros da sede do município, a comunidade foi a terceira redução jesuítica do primeiro ciclo missioneiro, criada pelo padre Roque Gonzales, dedicada a Nossa Senhora da Assunção e confiada aos cuidados do padre João de Castilhos, um defensor dos índios contra os abusos dos caciques. Pertencemos à Rota das Missões, graças à preservação da história com o Santuário Assunção do Ijuí. Todo o quarto domingo de Quaresma é efetuada a Romaria do Santuário de João de Castilhos, onde se percorre um roteiro iniciando pela fonte jesuíta, passando pela via sacra das cruzes missioneiras. Poço Preto. Lajeado Cinamomo. Esquina Laranjeira. Vai costeiro com água e embalar na corredeira. Vai costeiro, vai com
tua parceira. Vai costeiro com água. Colônia Flar, local que se encontra a travessia da barca do Rio Ijuí para o município de Pirapó, das 5 às 23 horas. A usina Passo São João tem a capacidade instalada para beneficiar até 700 mil pessoas com energia elétrica e abrange 5 municípios. Seu olhar que está embaçado. Pontos turísticos. A construção desta usina proporcionou a criação de uma praia artificial, a partir da formação de um lago no entorno da cidade, formando vários balneários. Proporcionando a prática de esportes como a canoagem, pesca esportiva, esqui aquático, dentre outros. E entre eles, o Circuito Regional de Corrida de Rua. Vai costeiro, vai com ela é tua parceira. Vai costeiro com água de embalar. A árvore símbolo de Roque Gonzales é a Manacá da Serra, pelo fato de a planta apresentar flores em 3 colorações: a branca inicial, passando pelo roxo claro e roxo escuro, e representar os 3 santos mártires.